O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando ele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de toda sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A parábola do grão de mostarda, apesar de ser uma das menores parábolas, é muito popular. Este ensinamento de Jesus pode ser encontrado em Mateus 13, de 31 a 32, em Marcos 4, de 30 a 32 e Lucas 13, de 18 a 19. Ainda pequena, esta parábola nos traz um grande ensinamento sobre a fé e o reino de Deus. Para entendermos a parábola, devemos anteriormente saber o que é um grão de mostarda. A semente de mostarda é extremamente pequena, tem cerca de 1,5 milímetros de diâmetro, mas apesar do seu tamanho, após germinar, seu tamanho pode alcançar até 3 metros de altura. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Nesta pequena parábola, Jesus compara o reino de Deus à semente de mostarda. Apesar de pequena, depois de semeada, ela se torna numa grande árvore e abriga os ninhos dos pássaros. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele não estava relacionando o tamanho da semente ao tamanho do reino de Deus, mas ilustrava o poder de crescimento da palavra do reino dos céus. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho tem o poder de crescer, multiplicar seu tamanho, ao ponto de abrigar a todos que procuram por abrigo. Essa ilustração do reino de Deus, seu poder, crescimento e acolhimento, vai ao encontro da palavra liberada no Antigo Testamento, que dizia, lá em Ezequiel 17, 23, no monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Que lindo, né? O Evangelho é eficaz e, uma vez liberado, é semeado, é capaz de crescer e acolher, gerando um ambiente rico em vida. Podemos reconhecer nessa ilustração o próprio Evangelho anunciado por Jesus, onde se iniciou de forma simples e com os humildes. Ele teve pescadores como discípulos e entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Mas apesar da simplicidade, o Evangelho se espalhou pelos 4 cantos da terra e até hoje gera muitos frutos, filhos e filhas de Deus. Quais as lições que a gente pode tirar dessa parábola? Uma das primeiras lições que aprendemos é sobre o imenso potencial do reino de Deus, implantado por Cristo em nós. Com essa parábola, também aprendemos a não desprezar as coisas humildes e pequenas. Jesus nos ensinou que se tivermos confiança em Deus, mesmo sendo uma fé pequenina, comparada ao tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos fazer coisas grandes e difíceis, como perdoar. Na passagem de Lucas 17, de 5 a 6, os apóstolos pedem a Jesus que aumente a sua fé. Eles não se achavam capazes de perdoar como Jesus ensinava, pois tinham uma fé minúscula. Mas Jesus foi categórico. Ele disse, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar. E ela obedeceria. Está em Lucas 17, 6. O apóstolo Paulo nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está em Hebreus 11, 1. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que pequena, a fé tem que ser baseada na certeza de Deus e por isso a fé é fundamentada nele, não em nós. O Senhor pode mover o impossível. Essa convicção se dá em nós quanto mais lemos e ouvimos a palavra de Deus. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Em Mateus 17, os discípulos tentavam expulsar um demônio de um homem sem sucesso e Jesus interveio. Em particular, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de não conseguirem expulsar o demônio. E Jesus falou da pouca fé que eles tinham. Comparativamente, seria menor que um grão de mostarda. Jesus respondeu,
por causa da pequenez da fé de vocês, não conseguem expulsar o demônio, pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mateus 17, 20. Desta maneira, podemos entender o real poder da fé e sua eficácia. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já será o suficiente para realizar coisas grandes em nossas vidas. O mais importante não é o tamanho da fé, mas sim o alvo da fé. Se for Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso devemos perseguir com todas as forças, crescer na fé para viver de modo a agradar a Deus e realizar grandes coisas para a sua glória, em nome de Jesus. Lá em João 14, de 12 a 14, diz: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém.